Sejam todos muito bem-vindos. Em nossa série Histórias de Vida, nós vamos falar sobre uma heroína da nossa história da humanidade, a cientista polonesa Marie Sklodowska-Curie. Ela foi um grande exemplo de coragem, determinação, persistência e amor pela ciência, e que contribuiu de uma forma extraordinária para a construção de um mundo melhor. Ela foi pioneira em muitas coisas. Foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. E, na realidade, até hoje, a única mulher a receber 2 prêmios Nobel em áreas distintas. Primeiro em física e depois em química. Ela foi também a primeira mulher a ser convidada a dar aulas na Universidade de Sorbonne, na cadeira de física. Nunca antes uma mulher havia sido professora dessa universidade. Então, graças ao seu trabalho, às suas descobertas, às suas pesquisas, a humanidade se beneficiou de uma forma extraordinária. Até hoje, os tratamentos que fazemos para o câncer, na oncologia, são baseados nas descobertas que ela realizou. Então, vamos iniciar. Então, Marie Curie nasceu na Polônia como Maria Sklodowska em 7 de novembro de 1867, e ela foi a 5ª filha da família. O pai, Władysław Sklodowski, era professor de física e matemática numa escola de Varsóvia. A sua mãe, Bronislawa Sklodowska, também era professora nessa escola, era pianista e cantora. Quando Marie estava com 12 anos, a sua mãe desencarna por tuberculose. E, na época, a Polônia ela era dominada pela Rússia. E o pai fazia parte de um movimento nacionalista para a libertação da Polônia. Então, devido a problemas políticos, ele perde o emprego. E, para sobreviverem, eles transformam o seu pequeno apartamento numa pensão. E a família precisou dividir tarefas. E coube a Maria o trabalho de, pela manhã, atender aos pensionistas servindo o café da manhã. Então, Maria não tinha, na realidade, muito tempo para estudar, mas mesmo assim, aos 15 anos, ela se forma e recebe uma medalha pelas boas notas que ela obteve na escola. Na época, tinha sido proibido pela Rússia o ensino da física e também da matemática nas escolas da Polônia. E o pai levou para casa o laboratório de física da escola e estimulava a filha a estudar e fazer as suas experiências em casa. Quando ela se forma, não conseguia entrar na universidade porque, na época, era proibido as mulheres estudarem na universidade. E havia, então, naquela localidade, o que era chamado de universidade livre. Era uma universidade clandestina.
que inclusive se transferia periodicamente de local para que não fosse descoberta pelas autoridades. Então, Maria passou a estudar nessa escola, assim como a sua irmã, Bronislava. Ela era 2 anos mais velha que Maria. E um dia ela convida Maria para que ambas pudessem se mudar e estudar em Paris. Como elas não tinham recursos, Maria recusa, diz que não havia possibilidade. Mas alguns dias depois ela convida a irmã fazendo uma proposta. Ela pagaria os estudos da irmã e quando ela concluísse os seus estudos, a seu turno ela devolveria, então, pagando os estudos de Maria. E a proposta foi aceita. Bronislava se transfere para Paris e Maria consegue um emprego como governanta numa família que era parente do pai. Quando Bronislava conclui o seu curso, já era casada, então ela convida Maria então para que venha a Paris. Mas ela permanece ainda mais um ano estudando e trabalhando para que pudesse ter recursos para a viagem. No seu emprego, ela na realidade era governanta. E o seu trabalho principal era educar as 2 filhas da família. E ela assim o fez. Também ficava muito condoída da situação das crianças que viviam em torno daquela família, os camponeses, que eram extremamente ignorantes. Então, ela instituiu também um curso e dava aula para as crianças polonesas, filhas dos camponeses. Para dar conta de tudo isso, ela levantava muito cedo, às 6 da manhã, preparando aulas, se organizando, e quando, ao final do dia, às 9 da noite, ela concluía as suas tarefas, ia estudar. Então, pegava os seus livros de física, de matemática, de sociologia, de anatomia, de fisiologia e estudava, se preparava, porque agora ela tinha um objetivo, e esse objetivo era Paris. Então, ao final de 1891, Maria, então, com 24 anos, vai a Paris. Ela levou 3 dias viajando num trem de 4ª classe. Na época, ela sentou num banquinho de lona ao lado da sua bagagem e conseguiu finalmente chegar a Paris. Se matricula na Faculdade de Ciências da Sorbonne, adota o nome de Marie e aluga um apartamento para ela. Não um apartamento, um quartinho na realidade, o que era muito comum naquela sociedade, naquele bairro onde ela queria morar, muito próximo da universidade para facilitar o seu deslocamento. E como ela queria ser independente, apesar do amor que ela tinha pela sua irmã, ela preferiu ficar independente. Ela dizia que tinha hora para acordar, mas não tinha hora para dormir. Se surpreendeu quando iniciou os seus estudos, porque a universidade tinha 1.800 alunos e apenas 23 mulheres. Então, naquele quartinho, no sótão, no 6º andar do prédio, Maria passou todo o período da universidade, passando muitas dificuldades, estudando durante o dia
dando aulas particulares, até que ela consegue se formar, obter o título de doutora em ciências. E depois, seguindo seus estudos, também a licenciatura, para que ela pudesse dar aulas. Ao final de 1893, ela conhece Pierre Curie. Ele já havia concluído seu doutorado e, na época, ele com 32 anos, já era chefe dos laboratórios das escolas de Física e Química Industriais de Paris. Ele era um pesquisador. Pesquisava junto com seu irmão Jacques, cristais, ondas sonoras que eram produzidas, estudava magnetismo e graças aos seus estudos, quando ele descobriu determinadas ondas produzidas acima da audição humana, essas descobertas levaram futuramente a indústria a desenvolver aparelhos que hoje, por exemplo, nós conhecemos como microfone. Então, Pierre, conhecendo Marie, se apaixona e acabam casando. Na lua de mel, eles compraram 2 bicicletas novinhas e viajaram pela França, curtindo, aproveitando o que podiam. Quando retornaram, alugaram um pequeno apartamento no bairro próximo da universidade. E eles tinham uma enorme afinidade. Tinham os mesmos interesses, a mesma cultura, o mesmo nível de educação, o mesmo estilo de vida, interesses, ideais. Então, formaram um casal com uma amizade e uma afinidade muito grande. Quando Marie, aqui em 12 de setembro de 1897, nasce a primeira filha do casal, Irene Curie. E depois, em 1904, a segunda filha, que se chamou Yves Denise Curie. Quando Marie estava buscando um tema para a sua tese de doutorado, conversando com Pierre, trocaram muitas ideias e ela começou a estudar vários compostos de minério, pesquisando fontes de energia, as radiações que esses minérios tinham e descobriu que havia um minério altamente radioativo que era chamado pechblenda, e que hoje é conhecido como uranita. Ela, estudando esse minério, fazendo as suas pesquisas, auxiliada por Pierre, acabou descobrindo que havia uma substância que ainda não era conhecida nesse minério e que ela batizou de polônio, em homenagem à sua terra natal. Os dois, Marie e Pierre, escreveram um artigo científico assinado pelos dois, anunciando essa nova descoberta. Mas ela, continuando as suas pesquisas, percebeu que havia mais alguma coisa na pechblenda, mais um elemento que não era nenhum elemento conhecido. Ela havia testado todos eles, e além do polônio, e acabaram descobrindo, ela especialmente, que havia um outro elemento que ela chamou de rádio. Só que ela precisava extrair esse rádio, era pequeníssima a quantidade que continha o minério, e para que pudesse dar seguimento à sua pesquisa, ela precisava de uma grande quantidade desse minério. Acabaram descobrindo que havia uma mina distante, na Tchecoslováquia, era uma mina que extraía prata e urânio. E eles tinham uma enorme quantidade desse minério que consideravam lixo.
porque já haviam extraído o que podiam dali. Então, ela obteve dessa mina a licença para levar esse minério, pechblenda, para o local de pesquisa. Só que ela precisava de um local grande. E aí Pierre lembrou que no instituto onde ele trabalhava havia um depósito, um galpão grande, mas que estava desativado. Então eles conseguiram que esse galpão pudesse ser usado para que ela fizesse as suas pesquisas. E assim ela fez. Só que era um trabalho enorme, porque ela precisava mobilizar uma grande quantidade do minério para conseguir obter uma mínima quantidade do elemento. Então, ela trabalhou durante muito tempo, fazendo difíceis e delicadas operações, trabalhando a cada 20 quilos de cada vez para transformar, né, com enormes tonéis, fazendo delicadas operações, mas que envolviam um enorme peso, né, e davam um trabalho muito grande. E assim, durante muito tempo, ela levou, na verdade, 4 anos fazendo este trabalho e essa pesquisa para conseguir, de 1 tonelada do minério, obter 1 grama de rádio. Mas ela conseguiu determinar as propriedades desse elemento e, então, publicou esse trabalho. Em 1913, então, Marie Curie defendeu a sua tese com o tema Pesquisa de substâncias radioativas. O trabalho que foi considerado pela banca como maior contribuição científica de uma tese de doutorado até então. Ela foi extremamente elogiada por esse trabalho, e aqui nós vemos uma estátua em Varsóvia, onde ela tem ali o elemento polônio. Com isso, com esse trabalho, Marie Pierre e também um outro pesquisador chamado Henri Becquerel recebem o Prêmio Nobel de Física. Ela e Pierre não foram a Estocolmo buscar o prêmio, porque ele não estava muito tempo no seu emprego, ficou com receio de sair. Ela também tinha a filha Irene pequena, também não quis deixá-la sozinha e já experimentava alguns problemas de saúde que ela não sabia, mas na realidade já eram resultado de trabalhar dessas pesquisas que ela fazia com elementos radioativos. Então, com seu trabalho foi extremamente importante, mas ela já tinha, então, desenvolvido alguns problemas de saúde. Após alguns anos, então, da descoberta do rádio, inclusive o termo radioativo foi utilizado por ela pela primeira vez, essa palavra, e esse elemento rádio, ela descobre que tinha uma fonte de energia permanente que emitia calor, né? E trouxe, então, alguns problemas físicos para os dois. Pierre e Marie começaram a sentir sintomas importantes, queimaduras importantes nas mãos, e Pierre, inclusive, passou a sofrer dores nos braços, nas pernas, dores muito grandes, dificuldades físicas que dificultavam, inclusive, que ele conseguisse se vestir. Mesmo assim, ele continuou trabalhando. Foi, inclusive, após a sua premiação com o Nobel, ele foi convidado pela Universidade de Sorbonne a assumir a cadeira de Física. E um dia, quando ele
foi à universidade para suas aulas, mesmo doente, ele prosseguiu no seu trabalho. Quando retornava da universidade, era um dia de muita chuva. Havia um trânsito de pessoas muito grande na rua, com sombrinhas e uma dificuldade para ele se deslocar, e ele sai da calçada e pisa na rua. E nesse momento, ele é atropelado por uma carroça e acaba falecendo ali mesmo no local em 19 de abril de 1906. Foi uma enorme perda para Marie, porque além do esposo, do pai, a filha mais nova tinha 1 ano e 4 meses, e ela perdeu o companheiro, aquele que auxiliava, que compreendia, que amparava, que estimulava as suas pesquisas, que participava diretamente dos seus trabalhos. E numa decisão surpreendente, naquele mesmo ano, ela é convidada pela universidade, então pela Faculdade Sorbonne, para assumir a cadeira de física, substituindo Pierre. Então, ela foi a primeira mulher a dar aula, assumir uma cadeira como professora na Universidade de Sorbonne, desde a sua fundação. Ela prossegue, assume a cadeira, neste mesmo ano, ela dá sua primeira aula, partindo de onde Pierre havia parado, trazendo aos seus alunos o conhecimento, a atualização de todas as pesquisas da física, encantando a todos e tornando-se então ainda mais respeitada e mais conhecida. Prossegue nas suas pesquisas e em 1911 ela recebe o Nobel de Química. Dessa vez, ela vai a Estocolmo para receber o seu prêmio. Mas a partir dali, ela começa a ter mais problemas de saúde, com dificuldades maiores, dificuldades físicas. Não havia explicação pelos médicos do porquê das suas enfermidades, eles ainda não sabiam o efeito que a radiação trazia para o corpo físico. E ela foi adoecendo, mas mesmo assim ela prosseguiu o seu trabalho e as suas pesquisas. Em 1914, inicia a Primeira Guerra Mundial. Já havia sido descoberto o raio-x. E Marie, para auxiliar, preocupada com o que ocorria, ela desenvolveu um aparelho portátil de raio-x. E conseguiu financiamentos através da Cruz Vermelha e de entidades com valores para que pudesse equipar ambulâncias com equipamentos radiológicos que pudessem ser levados aonde havia necessidade. E conseguiu com isso que diversas ambulâncias e diversos postos de atendimento fossem equipados com esse material, salvando muitas vidas. Nessa época, sua filha mais velha, Irene, já contava com 18 anos e ela passou a auxiliar a mãe, dando aulas, ensinando como utilizar os aparelhos, aulas de anatomia também, auxiliando muito, sendo a companheira da mãe. Em 1914 foi, então, também fundado o Instituto do Rádio, que mais tarde Marie transformou em Escola Internacional de Radioatividade. Ali, Marie, depois do término da guerra,
passou a continuar as suas pesquisas, os seus trabalhos, estudando de que forma a radioatividade poderia auxiliar a medicina e a ciência. Ali ela trabalhou até 1934, sempre com a ajuda de sua filha, que já era casada, com um assistente dela, um cientista também, passou a se chamar, então, Irene Curie-Joliot. E esse instituto, essa escola de radioatividade, ela hoje abriga um museu Curie. No Brasil, ela esteve no Brasil, em uma convenção em Belo Horizonte, em 1926. No Brasil foi fundado em 1920 o Instituto do Rádio, que foi o primeiro hospital a usar a radioterapia no Brasil. Quando ela veio em visita a essa convenção, que foi realizada em Belo Horizonte, ela, visitando o Instituto, inclusive ajudou trazendo alguns esclarecimentos, tirando dúvidas sobre a aplicabilidade, a dosagem, a quantidade de radioterapia que deveria ser utilizada, fazendo, então, a sua contribuição também ao Brasil. Em 4 de julho de 1934, desencarna, então, Marie Curie, aos 66 anos, devido a uma leucemia, ou alguns biógrafos colocam como anemia aplástica, mas, de qualquer forma, ou leucemia ou anemia aplástica foram o resultado, com certeza, o efeito negativo da radioterapia, que ela se submeteu durante anos fazendo o seu trabalho e as suas pesquisas. A sua filha mais velha, Irene Curie-Joliot, ela casa com Jean-Frédéric Joliot e eles passam a pesquisar e descobrem a radioatividade artificial. E com isso eles recebem o Nobel de Química em 1935. Mas Irene, assim como sua mãe, também sofreu a exposição prolongada à radioatividade e acabou também morrendo de leucemia em Paris em março de 1956, com 58 anos. Sua outra filha, Yves Denise Curie-Labouisse, casada então, se tornou uma escritora, pianista, concertista, crítica de música, jornalista. Ela escreve a biografia da mãe quando ela já havia desencarnado. Ela publica em 1937 o livro Madame Curie. Esse livro se tornou um best-seller muito conhecido e esta filha, então, vive um período bem grande, ela desencarna somente em 2007, então, com 103 anos. Então, esta é a história de uma extraordinária mulher, uma pessoa que teve um enorme amor pela ciência e pela humanidade, que foi extremamente corajosa, que trabalhou a sua vida inteira pesquisando por amor à ciência, buscando transformar a humanidade, trazendo benefícios à humanidade e que, graças a ela, até hoje nós temos tanta pesquisa que foi desenvolvida após ela e tanto benefício que se deu graças ao que ela estudou, pesquisou e desenvolveu. Então, este é um modesto trabalho, uma modesta contribuição da nossa parte, prestando uma homenagem, né, a esta incrível mulher que venceu tantos preconceitos e que venceu tantas dificuldades e que
é hoje reconhecida no mundo inteiro. A nossa gratidão, o nosso abraço a todos.